Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal de desenho, né? Estou fazendo o canal para dar aula. Hoje vou começar a falar de figura humana, começando pelo desenho do rosto e da cabeça. Curtam, né? Deem like, comentem e vamos lá. Começando. O que é mais importante que chama a atenção de todo mundo? Você conhece alguém, o que você vai olhar na pessoa? A unha, o dedão da pessoa, né? Se tem muito pelo no nariz? Não, você vai olhar o rosto. Né? O rosto, os olhos. Isso é tão interessante que o bebê começa a reconhecer a imagem de um ser humano, portanto também entender que ele é humano, por esses 3 pontos. Né? Os olhos, a distância entre os olhos e o nariz. Desenhar um círculo, um oval, é para representar uma forma, um espaço. Qual a dica de desenho? Qualquer coisa, aliás. Não tentem olhar algo cabeludo, complicado e querer desenhar de uma vez. Ninguém é uma digitalizadora que simplesmente vai imprimir alguma coisa. Nós temos que filtrar. Se eu determino que isso aqui, essa forma, a forma mais simples de desenhar, que representa a cabeça humana, é isso que importa. A nossa cabeça não se parece com isso. Muito menos com isso. Tá? Muito menos com isso. Tem algumas cabeças que parecem. Tem algumas cabeças que parecem, mas digamos que se eu desenhar uma cabeça assim, e vocês verem alguém com a cabeça parecida assim, minha dica, saiam correndo. Tá? Provavelmente não é humano. Não é uma crítica ao desenho. Tá bom? A habilidade de desenhar, parabéns. Quem fez isso, legal. Pode colocar 2 olhinhos, colocar o nariz, colocar uma boquinha. Tá ótimo. Mas é possível fazer melhor, observar melhor certas características. Para isso, entra o equilíbrio da percepção, da memória e da forma para se usar. A forma da cabeça humana é um oval suave. E outra coisa que nós temos, algumas pessoas mais que outras, é chamado de simetria bilateral. Ou seja, metade da nossa cara, teoricamente, é igual à outra metade. Mas tem uma coisa interessante. Não é uma simetria perfeita. Tá? Nós temos uma leve simetria, sabe? Tipo uma sobrancelha mais alta que a outra. Né? Sorrimos, às vezes, um lado do canto da boca vai mais para um lado. Os dentes, às vezes, não são exatamente iguais, né? O equilíbrio dos dentes, coisas assim. O ser humano, ele tem uma percepção do que é humano muito forte. Essa percepção nos permite, por exemplo, olhar uma tomada e ver uma carinha feliz, olhar uma nuvem e ver um bicho passando, né? Algumas pessoas veem Jesus Cristo numa torrada. Isso é chamado de pareidolia. A pareidolia é essa habilidade humana de reconhecer algo que se assemelha ao humano, que nos traga identidade. Quando vemos uma imagem com excesso de simetria, ela causa estranhamento, justamente por causa desses fenômenos de percepção como a pareidolia. Olhos. Tá? Aí eu faço o nariz e faço a boca. Parece um rosto? Parece um rosto. Parece um rosto humano? Aí já é de novo. Se vocês verem alguém com essa cara, saiam correndo. A nossa percepção começa a rejeitar isso. Causa estranhamento. Então você, desenhista, você vai desenhar, sai isso, você fala, isso ficou uma pipipi droga. Eu sou pipipi incompetente. Assim, você mesmo rejeita o seu desenho. Outra coisa que é legal do desenho, deixa eu apagar isso. Coisa que é legal do desenho, de falar da figura começando pela cabeça, primeiro a gente tem que saber as regras para depois quebrar as regras. Essas regras vieram da observação empírica, ou seja,
No Egito Antigo, pô, peraí, né? Eu vou fazer escultura de alguém, peraí, onde que fica o olho nessa cabeça? Né? Onde fica o nariz nessa cabeça? Ele já tinha uma percepção intuitiva do que representa o humano. Desenhar um cachorro tem uma relação de proporção. Desenhar um rosto humano de um Neandertal, por exemplo, tem outra relação de proporção. Quando desenhamos, é importante buscar um referencial. Eu tenho a forma da cabeça, tenho aqui a altura. Essa forma oval, ela coincide com a forma de uma bola maior e uma bola menor, que, se observamos anatomicamente, representa a parte superior do crânio, aqui o zigoma, né, a cavidade ocular, cavidade nasal, representa essa bolona aqui. E essa parte inferior representa a área da maxila, né, a mandíbula. Então nós vemos essa percepção representada aqui. Pegue a altura desse ovão, aproximadamente o meio desse ovão é onde fica a linha dos olhos. Então zóio 1, zóio 2. Os nossos olhos seguem um eixo horizontal que depois, quando eu falar de perspectiva, é o que chamamos em perspectiva da linha do horizonte, que é a linha entre os olhos do observador. Isso ajuda a entender isso aqui para desenhar. Ah, mas ninguém é perfeitamente simétrico. Então isso quer dizer que não tem problema um olho ficar um pouquinho mais para cá, um outro um pouquinho mais para lá. O que seria estranho, né, causar estranhamento, sendo claro, é acontecer isso. Quando alguém desenha assim, a maioria das vezes é para causar estranhamento, da aparência monstruosa ou grotesca. Ela cria impacto, ela causa uma impressão emocional fortíssima. Digamos que a simetria não tem graça. E tudo que é certinho demais, tudo que é perfeito demais, tende a ser estável a ponto de não ter expressão mais. Então, a perfeição, eu diria que se aproxima do zero. Todo mundo que tenta, não, eu quero desenhar alguma coisa até alcançar a perfeição, chega num ponto que fala assim, para quê? O seguinte, existe uma relação de proporção. O que é a relação de proporção? A gente pega uma parte e acha a relação dela com o todo, ou com partes do todo. Fiz o ovão. Esse ovão aqui tem essa altura. Essa altura divido em 3. Isso aqui é uma divisão aproximada, é visual, não é para ficar pegando régua, fazer conta. Essa relação nos dá, na faixa 2, a área onde fica a orelha, no limite da face, a altura da linha da testa, que é definida pelo arco da sobrancelha, até o final do nariz. E do nariz até o queixo é realmente a medida que se usa como referência. Quero dizer o quê? 1, 2, 3. Proporção dentro da proporção. Tenho essa área, divido de novo em 3. Esse terço aqui é o eixo onde vão ficar os olhos. Do nariz até o queixo, divido em 3 de novo. Esse primeiro terço é onde vai ficar a linha da boca. O que vai acontecer agora? Isso também serve para uma divisão aproximada. Se eu encontrei esse tamanho, eu posso pegar esse tamanho e usar como referencial aqui. Ele é muito próximo, não estou dizendo que é exatamente, mas é um referencial. Olho, né, a forma básica do olho, são 2 arcos com o eixo principal. Entre um olho e outro, a distância é um olho. Essa é a relação básica humana. E a distância entre um olho e outro
é também a largura do nariz. Isso nos leva a perceber essa relação triangular na face humana. Dividam tudo em 3. A linha do cabelo eu gosto de fazer o seguinte, porque essa parte nos dá uma visualização, como eu falei no começo, do círculo dividido no meio, que dá mais uma medida aqui embaixo, na qual eu posso inserir o círculo menor, na qual eu posso inserir a divisão da lateral do rosto. O olho visível, ele tem uma forma, ele ocupa o espaço no rosto retangular. Como eu vou saber que tamanho é esse retângulo? 3:1. 3:1. 1/3 desse olhão é a nossa íris. E 1/3 da íris é o espaço da pupila na luz natural. Então, aqui nós vamos ver o olho, a íris, a pupila, a estrutura de um olho simplificado. Não é só isso, mas isso já é uma informação importante. Por quê? Se eu chegar aqui e colocar essa caracterização, eu vou começar a ver. Se eu puxar um pouquinho o lado interno do olho e subir um pouquinho, se aproxima mais da forma natural do olho, tá? Nosso lado interno do olho cai um pouquinho. Ele não é como aqui um olho de boneco, tudo igual. Essa assimetria é melhor fazer depois que achou o tamanho do olho. Fiz isso, o nariz, aqui. Eu já sei a altura total do nariz nesse rosto. Pego o nariz, divido em 3 vezes, tá? Na altura, e também divido em 3 vezes o volume da ponta do nariz, né, e da asa nasal. Olha aqui, as narinas. E aqui é aquele pedacinho do nariz que é um pouquinho mais reto, que chega no encaixe aqui, que parece um triângulozinho, que é aqui, né, que aqui é o osso e aqui é cartilagem. Então esse pedaço é a cartilagem. E aqui é a parte de cima da onde sai a curva do nariz. Então o nariz, ele vai ter essa forma dentro da base do triângulo. Se eu venho aqui e desenho essa parte no rosto, eu estou falando de ter a linha da testa com o arco da sobrancelha. Então daqui até aqui vai dar aproximadamente um olho também. Tenho aqui o volume do olho, tenho aqui o volume de construção do nariz, que ó, eu posso fazer até com caneta vermelha e chego nisso. Isso aqui seria a linha do limite da testa. Tá? Obviamente tem um tanto a mais, quem tem um pouco de cabelo, né, tem um tanto a mais aqui para cima. Eu já fiz os cálculos, dá para fazer uma divisão por 10. Se contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e mais um pedacinho aqui, né, famoso 10. Esse seria a altura do início do couro cabeludo. O olho passa a ser no rosto a referência de relação de proporção. Então, o nariz, ele tem a largura de um olho. A distância entre os olhos é um olho. Então, tudo se encaixa nesse espaço. A gente vê a curva da pálpebra inferior, a dobra da pálpebra superior, a depressão lateral do nariz,
que para quem tem olheira que nem eu, é exatamente por aqui que passa. A linha da boca, se eu já achei o olho, eu posso pegar o meio do olho, puxar uma linha vertical. A linha da boca está nesse espaço, mas além da linha da boca temos lábios. Eu gosto de dividir a boca numa relação de proporção de 4:2. Então, fazendo isso aqui, essa divisão, dá para ver o seguinte: nós temos uma forma triangular aqui, outra forma triangular desse lado, né, volume dos lábios, uma forma mais de losango, mais quadrada, e outra forma nesse aspecto. Então aí vamos ver o lábio, que é mais curto que o corte da boca, os nossos lábios não chegam até a lateral, mas aí isso também entra em uma outra percepção que dá para falar em outra aula sobre caracterização, etnia, idade, tipo físico, estrutura masculina, uma estrutura feminina, uma estrutura neutra, uma estrutura mista. Isso aqui que eu falei da divisão da boca vai funcionar nesse ponto. Eu vou ver lábio superior, o canto da boca chegando aqui, lábio inferior. E olha, eu estou fazendo o desenho rabiscado, né? Porque eu acho que a essência do desenho é rabiscar. Não tenho medo de rabiscar, inclusive. Entre essa área do nariz e do queixo, ninguém tem a boca exatamente no meio. Afinal, nós ficaríamos com uma cara esquisita. Uma percepção simples. Aqui cabe aproximadamente um dedo e aqui cabe aproximadamente 2. Aqui cabe aproximadamente um dedo, aqui cabe aproximadamente 2 nessa divisão. Olha que interessante, de novo 3. Essa distância para cá, nós vamos ter uma leve depressão do lábio inferior e lembra aquela curvinha que eu falei do queixo? Meu Deus, e a forma do oval? Eu não falei que era oval? Falei. Se fizer o oval aqui, o problema já está resolvido. Agora, tem outras coisas que nos ajudam a caracterizar o rosto. Já ouviu falar a expressão queixo rubro? Já. Já, né? Já assistiu Padrinhos Mágicos? Já, nossa. Tem o queixo rubro. Tem o personagem, né? Então, por causa desse personagem, ficou a expressão queixo rubro, que são aquelas pessoas que querem fazer harmonização facial para ficar parecendo O queixo rubro mesmo. um queixo rubro mesmo. Existe uma relação da inclinação da mandíbula com o todo. Dica: a linha da boca. Já viram aqueles bonecos de ventríloco que tem o corte da boca aqui? Ele segue essa relação que eu vou falar agora. A linha da boca para cá, e na figura feminina, no estereótipo feminino, a largura do nariz é a largura do queixo. No masculino, a largura do queixo é a largura da boca. Tá? Não importa se tem queixo rubro, se é triangular o rosto, se é oval, né? O queixo é largo, tá bom? A estrutura da pele feminina tem uma porcentagem de gordura maior, então a pele feminina é mais macia, igual a da criança. Na infância, todos nós temos essa estrutura semelhante. Na adolescência, os homens perdem isso e as mulheres não têm. Então isso muda toda a expressão do rosto, toda a forma do rosto, suaviza. Tanto que mulheres, quando começam a envelhecer e começam naturalmente a perder esse colágeno, elas começam a ficar com o rosto mais marcado e mais quadrado com o rosto masculino. A massa muscular masculina, ela é 20 a 30% maior que a feminina, naturalmente. Então, o pescoço é uma estrutura de músculo. Muito normal o homem ter o pescoço mais grosso e a mulher ter o pescoço mais fino. O pescoço mais fino parece mais comprido, mas é tudo igual, é que tem menos massa muscular. Uma mulher vai ter uma cintura mais afunilada, por quê? Porque a nossa cintura é uma estrutura de músculos. Se tem menos músculo, fica mais fino.
Essas características da pele, da mandíbula e dos músculos caracterizam masculino e feminino. Da parte de baixo do nariz até o queixo é a medida de referência. O pescoço é essa medida de novo aqui. Isso aqui dá essa medida. A referência é que do final do olho é a linha do pescoço feminino, a linha da mandíbula começa um pouquinho acima da linha da boca e a linha do queixo afina pela largura do nariz. Isso aqui é a determinação de uma silhueta feminina nesse estereótipo, tá? No masculino, o que vai acontecer? O rosto masculino, nós vamos ver nariz, lembrando que como a estrutura da pele é mais fina, a estrutura óssea da têmpora, a estrutura óssea em volta do olho, ela começa a mudar a forma do rosto como um todo. Então nós vamos ver normalmente essa parte aqui masculina ela é mais funda, mais marcada. Aqui o nariz fica mais marcado. O feminino tem uma outra característica, os lábios finos ou grossos, eles tendem a ter uma cor mais viva. Contornem a boca, tá? Isso vai dar a ideia da percepção, por isso que se usa batom, para realçar uma característica que já é feminina, realçar a boca. Nos homens, a mucosa da boca, ela tem menos irrigação sanguínea, então a mucosa masculina tende a ser mais pálida, ela não é tão viva, então aparece menos. Numa representação de rosto masculino, o ideal é não fechar o contorno da boca, ou se está pintando, usar um tom mais pálido para pintar os lábios. Quem quiser seguir, evidentemente, essa percepção de estereótipo que eu estou falando, né? Não é certo ou errado, é uma percepção. A linha do contorno masculino, a linha da mandíbula começa ligeiramente abaixo do corte da boca e a linha do queixo segue a largura da boca. Aí nós vamos ver queixo rubro. E outra coisa, o rosto masculino, a mandíbula também faz com que essa lateral do rosto marque, por causa da estrutura óssea e muscular que tem aqui. Então nós vemos isso aqui. Algumas pessoas têm aquele corte no queixo, né? Então o queixo fica bem desenhado. Ó, e a linha do pescoço, ela sai praticamente da lateral do rosto. Então nós vamos ver, ó, têmpora, a orelha, que tem o volume do lóbulo e a asa, né, da orelha. Nós vamos ver um rosto masculino e um rosto que é mais suave, na estrutura geral do rosto feminino. Seria, portanto, mais suave, com cílios mais espessos, a boca mais marcada e a linha geral do rosto mais suave. Nós vamos ver feminino. Tá? Aí, uma outra dica. Imagine o seguinte, eu não falei do círculo, voltar a falar de círculos, eu adoro círculos. Ó, se eu pegar essa linha de simetria que eu falei no começo, do eixo vertical do ser humano, com a linha da testa, o eixo horizontal, eu acho um ponto que eu posso traçar um círculo a partir desse ponto, tá? Se eu ampliar o raio desse círculo, passando pela boca, eu vou ter isso aqui. Linha do alto do crânio, na lateral da têmpora ela fina. Nós vemos a parte superior da orelha, ou hélix, passar aqui, o lóbulo achatado passando dentro desse círculo. Aí nós vamos ver a linha do rosto levemente inclinada até chegar no queixo.
Então essa aqui seria a forma da cabeça, ampliando essa percepção. Ó, pescoço, manudo. Então aí nós vamos ver a figura dentro disso. Então aqui é claro, é o cabelo. Ó, a linha da têmpora, da lateral, descendo pelo cabelo, nós vemos desse jeito. Dependendo do tipo físico da representação, os lábios podem ser diferentes. O lábio inferior mais grosso, o superior mais fino, os lábios com volumes iguais ou até levemente invertidos. Pessoas de origem africana, principalmente, têm o volume da boca, os lábios iguais. Pessoas normalmente de origem caucasiana têm o lábio superior fino e o inferior também fino, só que um pouco maior que o superior. Então isso também ajuda a personalizar, a caracterizar a figura, e isso não tem a ver com alguma regra. Muitas vezes é uma escolha estética. É claro que quando eu falo dessa relação de proporção, eu tenho que falar daquele vidraceiro do século I, né? O Vitrúvio, brincando, ele era... não existia arquiteto, né? O conceito de arquiteto exatamente, mas ele era um arquiteto. Se formos assim, ele fez um tratado falando sobre as relações em arquitetura, né, de formas do mundo, falou da figura humana também, e no Renascimento desenharam homens vitruvianos. Todo mundo lembra do homem vitruviano do Da Vinci, né? Aquele sujeito mal-humorado, assim, com aquele cabelo esquisito, mas não foi só ele que desenhou o homem vitruviano. Foi um assunto que todo mundo procurou entender o que o Vitrúvio estava falando, que por sua vez, por ser romano, ele também usou esse conhecimento grego. Então isso é muito legal e vale até hoje, tá bom? Ou se vocês gostaram, deixem um like. Se vocês quiserem falar alguma coisa, comentem. Se vocês tiverem alguma dúvida, porque é sempre assim, né? É meio esquisito falar, às vezes todo mundo fica boiando, parece aula de natação. Eu pretendo falar muito mais, tá? Isso aqui é uma fraçãozinha. Pratiquem. Lição de casa. Quem quiser aprender, faça um rosto. Comece com o rosto de frente para poder compreender a assimetria, né? Esses eixos invisíveis que determinam a posição dos elementos da face. Se olha no espelho, pega uma foto. Num primeiro momento a observação é importante. Depois vai começar a acontecer algo que eu prefiro explicar melhor, que é o que eu chamo de modelo mental. Vocês vão ter isso na cabeça, não precisa olhar para mais nada e vai sair legal. Mas isso não é assim, né? Tem que praticar. Gente, tchau, tchau, até logo. Assim que o vídeo tiver mais visualizações, e pelo que eu entendi dá para ganhar uma grana com isso, eu vou comprar uma luz melhor, né? Assim, um microfone, né? Algumas coisas assim. E... tá bom? Então é isso. Tchau, tchau.